nós vamos resolver questões sobre lançamento oblíquo no vácuo. E uma breve revisão para a gente relembrar as equações que são utilizadas em um movimento oblíquo no vácuo. Então, a gente, como viu na teoria, o movimento oblíquo, ele tem dois movimentos, né? Vai ter um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Porque à medida que o tempo vai passando, a distância vai aumentando. Então, esse movimento na horizontal descreve o que acontece no eixo X, por exemplo, se a gente colocar no sistema cartesiano, né? E a vertical é o que acontece ao longo de Y. Ou seja, a gente vai ter a velocidade vertical, vai ter a altura, no caso é o próprio Y, né? E na horizontal é X, a distância de alcance, a distância na horizontal, a velocidade na horizontal. Então, são dois movimentos e dois movimentos que têm suas equações características. Então, em um lançamento oblíquo, no vácuo, o movimento horizontal é um movimento retilíneo uniforme. Não há presença de aceleração. Então, veja as equações. X, para descobrir X, é a velocidade inicial, vezes o cosseno de θ, vezes t. Para descobrir a velocidade na horizontal, Vx, precisamos apenas da velocidade inicial, vezes o cosseno do ângulo. Vx é constante, né? Uma informação, por que é constante? A velocidade na horizontal. Justamente por não ter aceleração. Aí ele diz mais embaixo que a aceleração no eixo X é zero. A aceleração horizontal é zero. Isso que vai fazer com que a velocidade horizontal seja constante. Agora, observando as equações do movimento vertical. Primeira coisa, tem a presença da aceleração. E não é qualquer aceleração, é a aceleração constante, é uma aceleração da gravidade, que é o G, né? Que a gente já sabe o valor e como ele se comporta, aponta sempre para baixo com sentido positivo. Então, é um movimento retilíneo uniforme variado, diferentemente do horizontal, que não tinha aceleração, agora tem, que é a aceleração da gravidade. Então, para descobrir a altura ou a altura máxima, como é na vertical, a gente utilizou o Y, né? Se a gente novamente colocar no sistema cartesiano, o que dá a altura é o eixo Y. Então, mas a gente pode simplesmente colocar H ou H máximo, depende. Mas o significado é o mesmo. O que importa é entender isso, que no lançamento oblíquo, no vácuo, as equações do movimento vertical são as equações do movimento retilíneo uniforme variado, porque tem aceleração, e a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a altura vai ser igual a velocidade inicial vezes o seno de θ do ângulo que a velocidade inicial faz com o eixo Y, vezes t menos 1 sobre 2, ou g sobre 2 vezes t ao quadrado. É a equação da posição, função do tempo. Para obter a velocidade vertical, no lançamento oblíquo, a gente o VY, ou velocidade vertical, vai ser a velocidade inicial vezes o seno de θ menos gt, gravidade vezes o tempo. E também pode ser calculada essa velocidade vertical, o VY, pode ser calculado utilizando a equação de Torricelli, só que tá com outra cara, né? Mas é a própria equação de Torricelli. Que a velocidade final é a velocidade de y ao quadrado igual a velocidade ao quadrado, inicial ao quadrado. Só que a velocidade inicial ao quadrado
ela é multiplicada pelo seno do ângulo. Justamente porque o lançamento oblíquo, quando o corpo é lançado, ele não está nem na vertical nem na horizontal. Então, tem que ter essas duas componentes. A gente calcula utilizando as duas componentes. E aí, faz isso multiplicando pelo seno do ângulo para vertical, né? E para horizontal, a gente multiplica o cosseno do ângulo. Então, fica a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes g vezes ΔH, ou ΔY. E, como é variado, tem aceleração. E a aceleração, como já foi dito, é a aceleração da gravidade. Nesse caso, ele está adotando ela negativa, mas depende do problema. Ele adota ela no sentido negativo. Vamos... essas são as equações que a gente vai utilizar para resolver os